Quero trazer para você hoje, quer dizer, continuar trazendo mais uma pérola deste livro que tem feito uma grande diferença, já fez em outras épocas e hoje com certeza está me fazendo repensar, refletir, reorganizar e tomar novas direções na minha vida, e eu não poderia deixar de compartilhar para você, porque é um livro de muita sabedoria. Eu fiz um vídeo aí passado falando sobre o quanto as pessoas desejam se sentirem importantes, né? Se sentirem grandes. Isso faz parte do capítulo 2 desse livro. E ele mostra que é um dos maiores anseios do ser humano, é se sentir importante. E eu quero continuar aqui tratando de um tema que tem muito a ver com isso e que tem muito a ver com as nossas relações, né? Ele fala de uma pesquisa que foi feita, de um estudo realizado para descobrir quais eram as causas principais do porquê as mulheres abandonavam os maridos. E a causa descoberta foi falta de reconhecimento. Olha só que interessante. Numa pesquisa onde muitas mulheres se separavam, qual é a causa dessas mulheres terem abandonado seus maridos? A falta de reconhecimento. E aqui ele fala, eu poderia fazer esse mesmo estudo com homens que abandonaram suas esposas e com certeza eu encontraria o mesmo motivo, falta de reconhecimento. A falta de reconhecimento, ela tem uma ligação muito forte para mim com falta de gratidão, sabe? Com falta de valorização do esforço do outro, com falta de percepção das virtudes, dos valores do outro. É como se a gente tivesse o tempo todo só olhando para nós mesmos e esquecendo das pessoas que muitas vezes nós consideramos importantes, mas nós não reconhecemos, nós não elogiamos, nós não dizemos palavras sinceras, né, de reconhecimento ou de elogio. E isso é muito importante porque isso vai minando relações importantes na nossa vida, né? A jornada da sabedoria, ela obrigatoriamente passa pela jornada do lidar com relações, por ter relações saudáveis, né? Quem é o homem que deseja ser sábio, né? A mulher que deseja ser sábia e que não consiga ter boas relações. Essa pessoa não pode ser sábia, essa pessoa não pode ser considerada um sábio, né? Um sábio, ele não pode ser um ser isolado do mundo. Talvez uma das grandes provas da sabedoria de alguém é exatamente a facilidade, o manejo, o cuidado, saber lidar com pessoas que pensam diferente, pessoas que são diferentes, saber conduzir relações, saber conduzir projetos com pessoas diferentes. Eu acho que isso é uma grande prova de sabedoria. E aqui ele usa um exemplo de um grande artista, né, que dizia assim, nada há que eu necessite tanto como estímulos para a minha vaidade. Eu fiquei pensando nas redes sociais, né? Tudo que nós vemos hoje em dia nas redes sociais, elas com certeza estão ligadas ao desejo do ser humano de ser reconhecido, né? Tudo que nós fazemos, estou falando de mim também, eu e você, tudo que nós criamos, tudo que nós projetamos, tudo que nós postamos, tudo que nós trabalhamos, nós sempre temos por trás um desejo natural. Quando eu falo natural, é da nossa natureza humana. Nós temos um desejo de sermos reconhecidos, né? De sermos valorizados, de sermos bem avaliados. E aqui ele conta a história, eu vou aqui passar por esse livro, que isso aqui é incrível, indico a você fazer essa leitura, mas você vai estar pegando aqui uma grande carona e um grande spoiler aqui dos meus comentários, né? Ele fala aqui de um grande cantor americano que quando era pequeno ele era cego e por ser cego ele era deixado ali de lado, tratado com indiferença. E um dia uma das professoras chegou na sala e pediu especificamente a ele que ajudasse ela a encontrar um camundongo que estava ali naquela sala. E aquilo foi um ato de reconhecimento dela, porque ele, por ser cego, ele tinha uma audição muito apurada, ele desenvolveu uma audição muito apurada, mas apesar disso, era algo que ninguém reconhecia, apesar de ele ter uma audição muito melhor do que talvez todos os outros da sala. Só que quando ela, naquele dia,
reconheceu isso nele, chamou ele e explicou que estava pedindo ajuda ali a ele, porque ele tinha uma audição com certeza muito mais apurada, muito melhor do que a dos outros alunos, ele se sentiu elogiado. Ele se sentiu valorizado por aquela professora, e aqui conta que a partir de então ele se esforçou por se tornar de nome, esforçou-se por desenvolver o seu dom auditivo e esforçou-se por se tornar, sob o nome artístico de Stevie Wonder, um dos maiores cantores e compositores da música popular, eu vou dizer mundial. Stevie Wonder, gente, um dos maiores nomes da música internacional. Então você vê o que um elogio foi capaz de fazer. A falta de reconhecimento é a falta de elogio. É quando eu sei que as pessoas do meu lado têm talentos, que eles têm virtudes, mas eu, por orgulho, eu por vaidade, eu por estar pensando em mim, eu não me preocupo em fazer essa devolutiva, em fazer esse elogio. E ele explica que 95% dos nossos pensamentos são sobre nós. Ele fala que quando não existe algo que seja tão grande ou tão maior do que isso, um problema que estamos passando, uma situação grande que nos tire desse grande percentual, na maior parte das vezes, em 95% das vezes, nós estamos pensando em nós mesmos. E que nós devemos fazer esse exercício de olhar um pouco para o outro, né? De parar de pensar somente em nós, desligar um pouco disso e perceber o quão bem nós podemos fazer para os outros, para as nossas relações, para as pessoas que estão ao nosso lado, quando nós começamos a reconhecer e fazer elogios. Só que aí muita gente pode confundir. Ah, Filipão, mas então eu vou ficar bajulando as pessoas. Deixa eu falar particularmente para você. Eu odeio bajulação. Eu não ando com bajuladores, eu não gosto de bajuladores e eu sempre tive muita dificuldade com a bajulação. E aqui ele fala, a diferença entre o elogio sincero, né, e a bajulação é simples. Um é sincero e a outra é insincera. O elogio vem do coração, a bajulação é da boca para fora. O elogio é altruísta, é sobre o outro, não é? É você fazer pelo outro. A bajulação é egoísta. Um é universalmente admirado e a outra universalmente condenado. E aqui ele vai falando sobre o quão negativo também é a bajulação, né? Não tenha medo dos inimigos que o atacam, tenha medo dos amigos que o bajulam. Não estou sugerindo a bajulação, longe disso. Estou falando sobre um novo modo de viver. E aí ele fala de nós realmente fugirmos de elogios baratos, mas nós descobrirmos nas pessoas virtudes, valores que realmente devem ser elogiadas. E eu acredito sim, acredito que nós podemos encontrar em qualquer ser humano motivos de elogio, qualquer que seja, por mais simples que seja, por mais desprezado que esteja, né? Essa pessoa, a gente consegue viver isso. Eu estou falando aqui para você, mas com muita humildade no coração, em reconhecer que também é um desafio para mim, né? Isso aqui é a nossa jornada da sabedoria. Eu tenho muitas relações à minha volta. Eu tenho uma banda onde eu viajo com 22, 23 pessoas, né? Eu sou casado, eu tenho 2 filhas, eu tenho um pai vivo, eu tenho irmãos, eu tenho amigos próximos. Eu confesso que é um desafio para nós, mas esse livro e essa reflexão está nos convidando realmente a uma forma de vida diferente, a um pensar diferente, a um deixar de olhar tanto para mim, né? Deixar de negligenciar o valor do elogio das pessoas, né? Uma das virtudes mais negligenciadas no nosso dia a dia é a valorização. Pelo contrário, né, gente? Nós estamos o tempo todo buscando elogios. Essa coisa da rede social, do like, da curtida, ela é uma busca insana, incessante sobre a validação, sobre a valorização, sobre a valorização. Então, a gente tem andado num mundo que tem nos colocado numa máquina que vive, mostra e tenta o contrário o tempo todo. É cada um de nós buscando a valorização e o elogio, quando na verdade
esse livro ele faz uma meia volta e diz, olha, 95% do tempo você está pensando em você. Tira um pouco disso e dedica um percentual desse tempo a olhar para as virtudes das pessoas que estão perto de você e a fazer um elogio sincero, né? Aí ele faz um desafio, ó, da próxima vez que você gostar do filé mignon que comer num restaurante do clube, peça ao garçom para dizer ao cozinheiro que ele estava excelente. Quando um vendedor cansado de mostrar sua gentileza em comum, não esqueça de mencioná-la. Nas nossas relações interpessoais, não devemos nos esquecer que de nossos companheiros são seres humanos e que, como tais, desejam ouvir uma palavra que os valorize. E aí eu pergunto, né, para você, qual foi a última vez que você elogiou o seu companheiro, a sua companheira? Qual foi a última vez que você elogiou cada uma das pessoas que convivem de maneira mais perto aí com você? Isso é para mim também. Estou aqui, ó, falando para você e refletindo. O grande presente, sabe? O grande valor de gravar vídeos assim, gente, é que eu estou falando aqui e os primeiros ouvidos que ouvem a minha voz é o meu. Então, não tem como eu falar e eu não refletir. Enquanto eu estou falando para você, minha cabeça está aqui pensando nas pessoas. Enquanto eu falo para você sobre as suas relações, na minha cabeça vem cada rosto de cada pessoa que eu preciso elogiar, que eu preciso melhorar, né? Isso aqui não é uma aula onde eu estou ensinando, explicando para você como um mestre, não. Isso aqui é a nossa jornada mesmo em busca de uma vida mais cheia de sabedoria. Isso só vem a crescer com a prática, só vem a crescer com a ação, né? Olha que interessante, esses dias eu vi educação, né? O conhecimento, ele só se torna verdade na nossa vida com a ação. Então eu posso aqui ler esse livro inteiro para você. Se eu não agir, a educação ela não fez sentido na minha vida, ela não se tornou útil, ela não moveu absolutamente nada em mim, né? Educa, ação, né? O final, ele necessita de uma ação. O conhecimento, ele só passa a ser adquirido, eu só passo a tomar posse do conhecimento quando eu pratico, quando eu coloco em ação isso que eu estou falando. Então, aqui falando para você, eu fico o tempo todo exatamente refletindo, né? Quem são as pessoas que eu preciso elogiar mais, né? Qual foi a última vez que eu fiz um elogio? E aí ele fala que ouviu aqui uma declaração, um velho ditado, eu recortei e coloquei sobre o meu espelho, onde inevitavelmente sempre o vejo. Olha o que é que ele escreveu, né, no espelho do escritório dele, para que ele pudesse todos os dias ver. Diz o seguinte, abre aspas, passarei por este caminho uma só vez. Por isso, se existe qualquer bem ou qualquer gesto de bondade que eu possa fazer em benefício do ser humano, que eu faça já. Que eu não o adie ou negligencie, pois por aqui jamais passarei. É muito forte, né? Todo homem que encontro é superior a mim em alguma coisa, e neste particular eu aprendo dele. Se isso era verdade para Emerson, não parece ser 1000 vezes para você e para mim? Deixemos de pensar nas nossas qualidades e nos nossos desejos. Experimentemos descobrir as qualidades boas de um outro homem. Esqueçamos então a bajulação. Façamos um honesto elogio, um honesto e sincero elogio, e as pessoas prezarão na sua aprovação. Opa, errei. Façamos um honesto e sincero elogio. Seja sincero na sua aprovação e pródigo no seu elogio, né? Rápido em elogiar. E as pessoas prezarão suas palavras, guardando-as e repetindo-as durante toda a vida, repetindo-as anos depois, quando você já as tiver esquecido. Então, o que ele está dizendo, né? Mesmo quando um dia você nem lembrar mais, as pessoas lembrarão dos elogios sinceros que você fizer a elas. As bajulações, né? A bajulação ela é vazia. A bajulação é inútil, né? Ela não tem serventia, porque eu estou falando palavras que não são sinceras. O elogio sincero, ele encontra, né, esse anseio da alma, esse anseio do ser humano. A bajulação, eu acho que ela tem o sabor da mentira, ela tem o sabor
A pessoa que recebe a bajulação, ela naturalmente sente isso e, sabe, já desconfia e já cria ali uma barreira dizendo, ó, certo, tu tá me bajulando, mas eu não devo confiar em você. E o elogio sincero não, ele abre portas, abre o coração, ele muitas vezes desarma pessoas, né? Porque você vai estar falando algo de coração e algo que é verdadeiro na vida daquela pessoa. Então, tá aí um bom desafio pra gente essa semana. Não sei quando é que você está assistindo esse vídeo. Faça um elogio sincero aí ao seu cônjuge, né? Sua esposa, seu esposo, aos seus filhos, sabe? Passe um tempo observando cada um deles e procure fazer um elogio sincero a eles. Procure fazer um elogio de validação, de valorização. E perceba as mudanças que virão a partir disso. Tamo junto. Um grande abraço. Se fez sentido para você, compartilhe aí com mais alguém que precisa ouvir esse vídeo, né? Deixa o seu like, porque não é só valorização nem validação. Quando você deixa o seu like aí, o YouTube vai entregando, vai abrindo mais, né, o algoritmo, vai entregando a outras pessoas. Isso vai levando a nossa mensagem aqui mais longe. Se inscreve, segue a gente no @a Jornada da Sabedoria lá no Instagram. Tem live todo dia. Estou com vocês lá às 6h30 da manhã, fazendo também uma reflexão de vida. Tem meditação todo dia de manhã às 6. A gente está junto com muita coisa boa. Espero que você fique com a gente. Vamos embora? Até o próximo vídeo. Valeu!